Boa noite a todos. Havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão. Pedindo a Deus que nos oriente na condução dos trabalhos desta noite. Inicialmente, convido a todos para que em pé ouçamos a leitura do trecho bíblico, cuja leitura será feita pelo vereador Júlio Barbosa. E na sequência, ouviremos a execução do hino nacional. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça, e não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até o chão, fez-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos teus dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Faz-me ouvir a tua benignitude pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que eu me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Amém.
Lembra da Silva, consulta os senhores vereadores se dispensam a leitura do extrato da ata. Se os senhores vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestarem. Está dispensada a leitura do extrato da ata da 13ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 13ª sessão ordinária, realizada em 4 de setembro de 2006. Se os senhores vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestar. Está aprovada a ata da 13ª sessão ordinária, realizada em 4 de setembro de 2006. Passo ao senhor secretário para a leitura, ofício número 488/2006, da senhora prefeita municipal. Ofício número 0488/2006, Boituva, 11 de setembro de 2006. Senhor presidente, em resposta ao ofício número 168/2006 desta Casa Legislativa, protocolado nesta Prefeitura, sob o número 678306, em 22/8/2006, o qual encaminha requerimento número 092/2006, de sua autoria, apresentado na sessão ordinária do dia 21 de agosto, solicitando parecer da Sabesp sobre o residencial Greenville 2, anexamos parecer da Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas. No ensejo, apresentamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Assunta Maria Luiz Gomes, prefeita municipal. Parecer pode ser dispensado. Passo ao senhor secretário para a leitura, ofício 489/2006, da senhora prefeita municipal. Ofício 0489/2006, 8/11 de setembro de 2006. Senhor presidente, em resposta ao ofício número 187/2006 desta Casa Legislativa, protocolado nesta Prefeitura sob o número 678406, em 22/8/2006, o qual encaminha indicação número 057/2006, de autoria da vereadora Patrícia Cristina Concini, apresentada na sessão ordinária no dia 21 de agosto, solicitando a viabilidade de ser feita a limpeza das bocas de lobo, colocação de postes com luminárias no loteamento Gerson Ferriello, anexando o parecer da Secretaria de Obras e Vias Públicas. Ao ensejo, apresentamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Assunta Maria Luiz Gomes. Será oferecida a cópia à vereadora. Nessa resposta também a respeito de requerimento da vereadora, existe aqui uma série de componentes do expediente. Nós tomamos a iniciativa de fornecer uma cópia à Vossa Excelência. É o ofício 490/2006, da senhora prefeita municipal. Ofício 490/2006, 8/11 de setembro de 2006. Senhor presidente, em resposta ao ofício 187/2006 desta Casa Legislativa, protocolado nesta Prefeitura sob o número 6784/2006, em 22/8/2006, no qual encaminha indicação número 058/2006, de autoria da vereadora Patrícia Cristina Concini, apresentada na sessão ordinária de 21 de agosto, solicitando que seja efetuado limpeza da capina de muro no terreno baldio cito a rua Antônio Fernandes de Souza, esquina com a rua Rômulo Sintra, no bairro Jardim Nova, Boituva. Anexamos parecer da Secretaria de Obras e Vias Públicas. Ao ensejo, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Assunta Maria Luiz Gomes. Constam umas guias de recolhimento de valores, que eu não sei exatamente a que se refere. Já fornecida a cópia, vereador.
Passo ao secretário para leitura, ofício 491/2006, da senhora prefeita municipal. Ofício 0491/2006, muito 11 de setembro de 2006. Senhor presidente, em resposta ao ofício número 187/2006 desta Casa Legislativa, protocolado nesta Prefeitura sobre o número 678406 em 22/8/2006, o qual encaminha a indicação número 059/2006, de autoria da vereadora Patrícia Cristina Poncini, apresentada na sessão ordinária do dia 21 de agosto, solicitando a viabilidade de ser instalada a área de lazer no bairro Jardim Planetário, anexando o parecer da Secretaria de Obras e Vias Públicas. Então, assim, apresentamos nossos protestos de estima e consideração, atenciosamente, assunta Marina Maurício Gomes. Passo ao senhor secretário para a leitura, ofício 492, que responde requerimento do vereador José Barbosa Júnior, de autoria da prefeita municipal. Ofício 0492/2006, 8/11 de setembro de 2006, senhor presidente. Em resposta ao ofício número 187/2006 desta Casa Legislativa, protocolado nesta Prefeitura sobre o número 678406 de 22/8/2006, o qual encaminha indicação 060/2006 da autoria do vereador José Barbosa Júnior, apresentada na sessão ordinária de 21 de agosto, solicitando a viabilidade na instalação de um semáforo entre a Avenida Professora Célia Luz Vecelino, esquina com a Rua José Tomé e Rua Benedito Mazuquim. Anexamos parecer do Departamento Municipal de Trânsito ao ensejo, apresentando nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, assunto da Maria Maurício Gomes. Cópia, por favor, senhor. Será fornecida a cópia do parecer. Passo ao secretário ofício 495, da senhora prefeita municipal, encaminhando o balancete referente ao mês de agosto de 2006. Ofício 0495/2006, 14 de setembro de 2006. Senhor presidente, pelo presente estamos encaminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais nobres edis desta Casa, leis, o balancete referente ao mês de agosto de 2006, conforme instrução 4/70 do Igreja do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Sendo o que se apresenta para o momento, ao ensejo expressamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, assunto Maria Maurício Gomes, prefeita municipal. O balancete. Balancete fica à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Passo ao secretário para a leitura, correspondência do Congresso Nacional a respeito de liberação de verbas. Fundo Município de Boituva, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Na educação, R$ 169.066,22. Instituto Nacional do Seguro Social, R$ 521,87. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, R$ 2.206,61. Fundo Nacional de Saúde, R$ 131.564,55. Ministério da Assistência e Promoção Social, R$
86,30. Fundo Nacional de Assistência Social, R$ 37.770. Recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, Tribunal TRF, Ministério da Fazenda, Ministério Financeiro, as entidades federativas, R$ 23.453. Recursos sob supervisão do MEC, R$ 1.062.820,65. Transferências constitucionais sob supervisão do Ministério da Fazenda, R$ 5.115.444,80. Total do município, R$ 7.733.014,87. Passo ao secretário para a leitura. Informação do Ministério da Saúde a respeito de liberação de verbas. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, previsto no artigo 1º da Lei número 9.452/97. Beneficiário Prefeitura Municipal de Coitiúva. Programa Pagamento de FAEC-SAI. Programa de combate ao câncer do colo uterino, R$ 149. Programa Pagamento de FAEC-SAI. Fisioterapia. Competência mês 6/2006. Valor R$ 304,44. Programa Pagamento de Medicamentos dos grupos de hipertensão, diabetes, asma e rinite. Competência mês 8/2006. R$ 7.022,58. Programa Pagamento de Débito Financeiro de Vigilância em Saúde. Competência mês 7/2006. R$ 4.790,06. Programa Pagamento de FAEC-SAI. Tuberculose. Programa Tuberculose. Competência mês 6. R$ 8,04. Programa Pagamento de média e alta complexidade de vigilância sanitária. mês 7. R$ 315,23. Programa Pagamento de média e alta complexidade. Taxa de fiscalização. Competência mês 7. R$ 315,23. Pagamento de ações básicas de vigilância sanitária. Competência mês 7. R$ 862,54. Programa Pagamento de gestão plena de sistema municipal, média e alta complexidade. Competência do mês 8 é R$ 113.646,24. Passo ao senhor secretário para a leitura, ofício da Sabesp, datado de 5 de setembro de 2006. Botucatu, 5 de setembro de 2006. Senhor presidente, em atendimento da Lei Complementar número 101/00, responsabilidade fiscal de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, as administrações municipais necessitam adotar providências de natureza orçamentária e financeira.
ciente da importância da lei e com o objetivo de aprimorar as relações contratuais que a Sabesp mantém com esta municipalidade nos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, apresentamos à Prefeitura Municipal, através de ofício protocolado, as seguintes informações relevantes para a montagem e consecução das peças orçamentárias preconizadas pelos artigos 2º, 48º e 70º da Lei 4.320, normas gerais para elaboração e controle dos orçamentos, e artigos 4, 5 e 48 da Lei 101/2000. Responsabilidade fiscal, bem como para as programações e execuções financeiras. Então, a discussão dos colegas. Informativo da Sabesp a respeito da arrecadação fica à disposição do senhor vereador. Senhores vereadores, eu pediria atenção de Vossas Excelências para um fato que nós temos que decidir nesta noite. Ainda na tarde de hoje, nós recebemos da senhora prefeita municipal 2 ofícios e uma mensagem. Trata-se do encaminhamento para esta casa do plano diretor. Muitos dos senhores participaram de algumas reuniões, nós participamos na última semana de audiência pública e a gente sabe que há um problema muito sério de tempo. Porém, o protocolo desse documento foi efetuado fora das normas, deveria ter sido feito na sexta-feira, porém não foi apenas agora à tarde. Eu, como presidente, entendo a correria, entendo a pressa, porque o tempo é exíguo, mas eu não tomaria decisão sem consultá-los. Portanto, antes de ler o ofício da senhora prefeita, os 2 ofícios, e antes de ler a mensagem à Câmara Municipal de Boituva, relacionada com o plano diretor participativo de Boituva, eu consulto os senhores vereadores se concordam em que este documento, este expediente referente ao plano diretor, entre na pauta da sessão de hoje. Eu deixo a palavra livre para os senhores vereadores se manifestarem a respeito. Eu vou consultá-los se concordam que a presidência coloque em pauta o documento recebido na tarde de hoje. Senhor presidente, tendo em vista a relevância do assunto e a exiguidade do prazo que nós temos para essa discussão, não nos resta outra alternativa a não ser aceitarmos, eu acredito, para que a gente não cause um prejuízo maior para a população. Agora, há necessidade de que a população tome conhecimento que, quando nós assumimos como vereadores e a prefeita o seu cargo, todos sabíamos que esse plano diretor tinha que ser apresentado e que tinha prazo. Então, dizer que 21 meses não foram suficientes para que fosse elaborado, para mim, isso é desprestigiar esta casa, desprestigiar a população, porque para tantas outras coisas houve tempo necessário. Agora, logo que nós tomamos posse, nós conversamos sobre isso, os colegas e o diretor da nossa casa sabe disso, onde a
pessoa que ajudou na elaboração do outro plano diretor o professor se colocou à disposição para ajudar a elaborar este plano diretor. Nós fomos à prefeitura, levamos o nome, tudo dessa pessoa que se colocou graciosamente a atualizar o nosso plano diretor. E não foi aceito, isso logo no começo da administração. Então, hoje, mais uma vez, nós vamos pegar isso e engolir porque está sendo colocado goela abaixo. Porque a gente tem responsabilidade suficiente para não atrapalhar a administração. Mas eu não acho justo que isso continue acontecendo. Porque a mesma coisa está acontecendo com o plano da educação, que deveria estar prevalecendo de 2004 a 2014. Nós temos, ao longo desses 21 meses, cobrado da Secretaria da Educação, porque já era para estar vigente desde 2004, e até hoje não foi elaborado, não foi remetido a essa Casa de Leis. Quando vier, também vai ser a toque de caixa, onde nós não vamos ter tempo de verificarmos o conteúdo de uma forma satisfatória. É só para registrar a minha posição em relação a isso e dizer que isso de que não houve tempo necessário para a elaboração do plano, para mim não soa como verdadeiro. Presidente, Presidente, eu vou ser bem breve, eu não concordo com a colocação em pauta. Não quero levar a discussão assim tão longe, mas não concordo. Até sugeria que fosse formado aí pela Vossa Senhoria uma reunião convocando todas as comissões, para a gente ter pelo menos uma noção do que a gente vai votar, porque é muito em cima, assim, é muito com polêmico. licença, vereador, só para eu explicar para vocês. A intenção da presidência colocar em pauta não seria para discussão, apenas para que nós possamos acelerar um pouco mais, porque assim que for lido, nós damos entrada oficial na casa. A partir de amanhã, a Secretaria já vai distribuir, se os senhores concordarem, vai distribuir uma cópia para cada vereador, e a intenção da presidência, se colocar em pauta, convocar o secretário de obras para a próxima quarta-feira, como convocarei também os senhores vereadores, para daí sim iniciar a discussão. O fato, só para esclarecimento, respeitando a opinião do Vossa Excelência, o fato de colocar em pauta é apenas para nós ganharmos mais um dia, para que a gente não precise esperar uma próxima sessão para que ele seja lido. Agora entendi. Então eu volto atrás. A presidência agradece a compreensão de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu estava no momento que chegou o funcionário às 18 horas para entregar o projeto, e eu concordo que o tempo já está bem curto, né? Um espaço de tempo muito que não dá para a gente sentar, seria o ideal sentar e discutir página a página o que está escrito desse plano diretor. Como isso não vai ser possível, eu acredito que não vai dar tempo para isso, mas essa sugestão da Vossa Excelência é pertinente, convocar os técnicos responsáveis pelo plano e que em reuniões mais com todos nós, né, vereadores, sejam discutidos em blocos as sugestões que estão aí apresentadas e que a gente tem, como o nobre vereador ali falou, votar sabendo o que nós vamos votar. O senhor permite uma parte de sua colocação ou uma complementação? Porque eu acho que nós estamos num momento de discussão. Eu acho que, eu vou dizer por mim, eu não me sinto capacitada para opinar num trabalho tão técnico como este. Nós precisaríamos de alguém que nos assessorasse. Agora, nós chamarmos quem elaborou para dar as informações, ele vai dar as informações do jeito que foi redigido e do jeito que foi feito, e não do jeito que
que deve ser o melhor para a população. Eu acho que a gente vai estar. Não que ele não venha, mas eu acho que nós deveríamos ter mais uma pessoa que nos assessorasse para nós sabermos. Eu não sei se o nosso assessor jurídico pode fazer isso ou não, também porque a gente não aprende isso na faculdade. Então, como isso é uma coisa muito técnica, eu acho que nós deveríamos ter um assessor para vermos da viabilidade do que está colocado aqui. Eu não me sinto em condições de opinar sobre matéria tão complexa como essa, sem assessoria. Por isso, a necessidade dessa conversa com quem elaborou, podemos convidar pessoas, né, que possam... Vamos deixar claro o seguinte, a presidência tem preocupação com o prazo. É claro que a presidência também tem preocupação com o conteúdo. Nós vamos fazer tudo aquilo que os senhores vereadores desejarem. De início, se nós conseguirmos a autorização dos senhores, dermos entrada nessa documentação ainda hoje, nós vamos já convocar ainda hoje uma reunião para quarta-feira, não só com o secretário de obras, mas também com as pessoas que o assessoraram, para que nós tenhamos a primeira reunião, a fim de que nós tracemos uma pauta, porque a nossa responsabilidade é muito grande. Então nós vamos traçar uma pauta juntamente com as comissões formadas, e essa pauta terá que ser obedecida, e essa pauta será elaborada juntamente com todos os senhores vereadores. Então eu acho que esse é o caminho que nós deveríamos tomar. Se os senhores então concordarem para que dê entrada na sessão de hoje, o presidente assume já o compromisso de na próxima quarta-feira reunirmos assessores com as pessoas que participaram da elaboração, para que a gente possa então discutir com os mesmos. Senhor presidente, eu gostaria que nós tivéssemos a Câmara, os vereadores tivessem uma assessoria que não tenha sido feita de quem elaborou o projeto. Face à complexidade da matéria, eu acho que há necessidade de termos um assessor para isso. A presidência está aberta para qualquer colaboração que possa vir. Não, mas eu acho que a necessidade de se contratar alguém que entenda. Se esse senhor que a senhora mencionou está disposto a colaborar conosco, tudo será muito bem-vindo. Nós o receberemos com braços abertos. Não, eu não acho que não se consegue. Eu não posso... De 21 meses. Se em 21 meses nós chegamos a isso, como é que o senhor quer que um dia se consiga? Nós contratamos, paga-se e marca-se. E não precisa ser com esse, com certeza tem outro. Vereadora, ninguém está querendo que um dia decida essas coisas. Eu estou pedindo autorização para os senhores para dar entrada oficial do documento, para que a partir deste momento nós passemos a estudar o documento, porque se não der entrada, nós não vamos poder fazer nada. Nós temos que aguardar a próxima sessão para dar entrada, e daí nós estaremos perdendo um tempo muito maior. Nós não queremos nada de afogadilho, nós queremos que a casa decida se nós podemos aceitar esse documento com um dia de atraso. É apenas isso. Não, senhor presidente, eu só quero que seja assumido o compromisso hoje também, já que está se fazendo alguma coisa de forma extraordinária, senão não entraria, que se assume o compromisso de nós termos uma assessoria técnica para ajudar a examinarmos isso, só isso. Como que eu posso assumir o compromisso? Eu não sei se eu tenho verba, eu não sei se eu tenho verba, eu não sei se eu posso contratar, eu não sei quem é a pessoa. A senhora está fazendo uma sugestão para que eu assuma o compromisso de uma coisa que eu não sei se eu posso cumprir. Então, na próxima reunião da quarta-feira, a senhora faz a mesma colocação, nós vamos estar com a disponibilidade financeira na mesa, para daí nós decidimos. Senhor presidente, eu não estou sugerindo nada de ninguém, muito ao contrário.
é o preço de uma assessoria? Mas isso é a sua Como é que eu assumo um compromisso se eu não sei nem o preço da assessoria? Gente, mas qualquer coisa vai cara quando atende a interesse da população, que é ela que vai pagar. De um jeito ou do outro, é ela que paga. Senhores vereadores, com a concordância dos senhores, eu vou colocar em votação se os senhores concordam em que entre na pauta do dia esse documento encaminhado pela senhora prefeita municipal. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestar. Sem ter o compromisso do senhor que nós vamos ter uma assessoria para examinar... A assessoria será convocada dos membros que elaboraram o projeto. Esse é o compromisso. O compromisso de contratar alguém, eu não posso ter. Há possibilidade de... Eu posso ter compromisso. Pode ter assessoria. Eu não sei quanto custa, eu não sei qual é a pessoa, se ele tem disponibilidade em 10 dias de comparecer. Eu acho que a senhora está exigindo da presidência uma coisa impossível. Mas eu não sei quanto custa, mas... Então fala com ele. Mas fala com ele. Se ele concordar, eu concordo. Agora, se não tiver assessoria, eu não tenho capacidade de examinar isso. Não é da minha formação profissional. Há uma sugestão aqui. Não é da minha formação Senhor profissional. presidente, há possibilidade de suspender a sessão para ser discutido? Eu acho que na cidade, senhor Eu acho que não, vereador, nós podemos votar assim, entra na pauta do novo, presidente. é claro que se nós tivermos condição, se tivermos possibilidade, eu também quero uma assessoria. Ninguém vai negar. Agora, eu não posso assumir um compromisso com assessoria técnica que cobre uma fortuna, que eu não tenho condições, mas a vereadora apresentando. Eu não vou apresentar, isso não é função do A vereador. senhora apresentando a sugestão, se a senhora conhece o técnico, Não conheço. apresenta. Agora, nós vamos convidar, sim, esse compromisso eu assumo, nós vamos convidar a Associação dos Engenheiros, vamos convidar a empresa que elaborou esse plano e outros engenheiros que queiram colaborar conosco. Ah, tá bom. Então tá bom. Certo? Então, senhores, a senhora vota favorável. Se nós vamos convidar essas pessoas técnicas que entendem, Claro. com certeza. Claro, nós já dissemos de vários discursos aqui, há 10 anos atrás nós já fizemos isso. Então, de acordo com a votação unânime dos senhores vereadores, fica aceita então a colocação em pauta dos ofícios encaminhados pela senhora prefeita municipal. Eu passo ao senhor secretário para a leitura ofício 502 de 2006 da senhora prefeita municipal. Ofício 502/2006, Boituva, 18 de setembro de 2006. Senhor presidente, pelo presente encaminho a apreciação de Vossa Excelência e dos demais nobres vereadores o projeto de lei complementar número 023/2006, de 18 de 9 de 2006, que institui o Plano Diretor de Boituva, certa de contar com a aprovação do referido projeto em caráter de urgência urgentíssima ao ensejo, apresento meus agradecimentos e protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Assunta Maria Labronice Gomes, prefeita da Municipal. Eu passo ao senhor secretário para a leitura, mensagem à Câmara Municipal de Vereadores pela prefeita municipal. Plano Diretor Participativo de Boituva. Mensagem à Câmara Municipal de Vereadores de Boituva. O projeto de lei do Plano Diretor Participativo de Boituva é o coroamento dos estudos e pesquisas efetuados ao longo do corrente ano, reunindo informações e criando bases de dados que permitiram identificar os caminhos mais adequados para o próximo decênio. O Plano Diretor Participativo, elaborado sob a égide da Lei Federal 10.257, de 10 de junho de 2001, respeita
respeitou as duas normativas básicas, a participação da comunidade e o atendimento ao conteúdo mínimo estabelecido no artigo 42 da referida lei. Artigo 42. O plano diretor deverá conter, no mínimo, 1. A delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura e de demanda para a utilização na forma do artigo 5º desta lei. Segundo, disposições requeridas pelos artigos 25, 28, 29, 32 e 35 desta lei. 3. Sistema de acompanhamento e controle. O plano diretor tem a missão de harmonizar a ação dos múltiplos integrantes deste conselho municipal. A leitura atenta do presente projeto de lei permite constatar o papel norteador do plano diretor. Neles estão as diretrizes de uso e ocupação do solo, as políticas públicas setoriais e os instrumentos do Estatuto das Cidades. O plano diretor não tem caráter executivo. Assim, intervenções localizadas, tais como codificações, projetos e obras, estarão contidos nos planos setoriais decorrentes, sempre seguindo as diretrizes do plano diretor. Não apenas por obrigação legal, mas também por opção de cidadania, Boituva se uniu na esperança de um horizonte mais seguro, que estimule o investimento e permita a convivência pacífica e que amplie a qualidade de vida. É de senso comum que não seja mais possível que o crescimento de uma cidade no porto de Boituva continue se processando de forma aleatória. A demanda por mais e melhores serviços públicos cresce rapidamente. O solo urbano passa a ser ocupado numa velocidade que a prefeitura dificilmente pode acompanhar. Os agentes econômicos responsáveis exclusivos pelo desenvolvimento até agora necessitam de uma postura mais estratégica da prefeitura para a atração e fixação de atividades complementares que lhes ampliem a possibilidade de uma nova etapa de crescimento e progresso. O agir planejado deixa de ser uma opção e passa a ser uma imperiosidade. Um dos resultados práticos do plano é que o município passa a dispor de um repositório de dados, estudos e mapas de grande valia para governos e sociedade civil. Outra característica importante do plano, ora apresentado, é o da aplicação em Boituva dos instrumentos disponibilizados pelo Estatuto da Cidade, em especial os relativos a parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, direito de superfície, direito de preempção, outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, transferência do direito de construir, operações urbanas consorciadas, tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano, regularização fundiária, estudo prévio de impacto ambiental, estudo prévio de impacto de vizinhança. Na convicção que esta igreja casa que se identifica com o anseio de um futuro planejado, submeto o presente projeto de lei à apreciação e julgamento dos nobres vereadores, para o qual solicito que seja analisado, discutido e votado em regime de urgência, uma vez que, para o atendimento legal, tal projeto de lei deverá estar aprovado até 10 de outubro de 2006. Assunto: Maria Lauronice Gomes, prefeita municipal. Eu passo, senhor secretário, para a leitura do ofício 503/2006 da senhora prefeita municipal. Ofício 503/2006, Boituva, 18 de setembro de 2006. Senhor presidente, venho pelo presente
até Vossa Excelência solicitar a convocação de 2 sessões extraordinárias nos termos do artigo 42, inciso 1, primeiro da Lei Orgânica do Município de Boituva, a fim de deliberação do projeto de lei complementar número 023 de 2006, de 18 de novembro de 2006, que institui o plano diretor de Boituva. Certa de contar com a aprovação de referido projeto em caráter de urgência urgentíssima, ao ensejo apresento aos nobres pedis meus agradecimentos e protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Assunta Maria Labronice Gomes, Prefeita Municipal. Passo ao senhor secretário para a leitura. Projeto de Lei 16/2006, de 13 de setembro de 2006. Projeto de Lei número 16/2006, 13 de setembro de 2006. Dispõe sobre denominação de ginásio de esportes municipal que especifica. A Câmara Municipal de Boituva aprova. Artigo 1º. Fica denominado o ginásio de esportes Silvio Antônio Labronice, o ginásio de esportes municipal a ser construído no Parque Residencial de São Camilo. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento ou suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2006, Nelson Doriguelo, vereador. Referido projeto 16/2006 será encaminhado às comissões para os pareceres. Passo ao senhor secretário para a leitura. Projeto de Lei 17/2006, de autoria do vereador Orley Ivan Cardoso. Projeto de Lei número 17 de 2006, de 14 de setembro de 2006. Dispõe sobre denominação de praça municipal que especifica. A Câmara Municipal de Boituva aprova. Artigo 1º. Fica denominada Praça Maria Madalena Doriguelo, a praça municipal a ser construída no Parque Nossa Senhora das Graças, em frente à Escola Professora Maria José Viana. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento ou suplementadas, se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2006. Orley Ivan Cardoso, vereador. Projeto de Lei 17 de 2006, de autoria do vereador Orley Ivan Cardoso, será encaminhado às comissões competentes para os pareceres. Vereador, eu não poderia deixar de agradecer a Vossa Excelência, todo sensibilizado, agradecer de coração, o fato de Vossa Excelência lembrar-se da minha recente falecida minha mãe e prestando essa homenagem, dando o nome de uma futura praça à minha mãe. A minha família será eternamente grata a essa consideração que Vossa Excelência demonstra para com os meus familiares. Eu me emociono muito, vereador, que minha mãe, que teve 6 filhos, perdeu uma filha com 2 anos, foi uma pessoa que batalhou muito realmente pela nossa comunidade, pela nossa sociedade. 3 filhas professoras, 2 filhos políticos, cada um de nós exercendo a nossa função e cumprindo o nosso dever como cidadão boiturense. Então, com os olhos lacrimejantes, vereador, eu agradeço de coração esta lembrança. Espero que as comissões entendam o gesto nobre de Vossa Excelência para que esse projeto possa ser votado na próxima sessão. Em nome da minha família, Deus o Pai. Senhor presidente, o senhor não tem nada que agradecer. Através de tudo que Vossa Excelência acabou de falar aí, é uma família que muito precisa
peço à minha mãe, com certeza está lá em cima, que olhe por Vossa Excelência pela sua família. Aliás, a dona Cida, sua esposa, ela tem uma atuação muito parecida com a minha mãe. Então, acho que nessa lembrança, Vossa Excelência acabou prestando essa homenagem. Dona Cida é uma pessoa muito querida também. Passo ao senhor secretário para a leitura, projeto de resolução número 2 de 2006. Projeto de resolução número 02/2006, de 12 de setembro de 2006. Dispõe sobre a denominação do prédio a ser construído na Câmara Municipal de Boituva. O presidente da Câmara Municipal de Boituva faz saber que o plenário aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Primeiro, fica denominado José Eurico Ferriero o prédio a ser construído anexo à Câmara Municipal de Boituva. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa resolução correrão à conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação, reguladas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Boituva, 12 de setembro de 2006. Nelson Dorgueira, vereador. Esse projeto de resolução, por ser um projeto de resolução, será encaminhado à ordem do dia para discussão e votação. Senhor presidente, eu gostaria de ter uma participação nesse projeto, se o senhor permite subscrever. Pois não, muito prazer. Muito prazer. Fica à disposição não só de Vossa Excelência, como de todos os vereadores, se assim desejarem. Foi muito bem lembrado essa colocação, em virtude dessa pessoa ter sido pertencido a essa casa como vereador, prefeito, muito bem colocado. Obrigado pelo apoio. Prazer de subscrever. Obrigado. Peço autorização também, senhor presidente. Será corrido para todos os vereadores. Eu passo ao senhor secretário para a leitura, requerimento número 103 de 2006, de autoria do vereador Décio de Camargo. Requerimento número 103 de 2006. Senhor presidente, prezados vereadores, requeiro à mesa, após ouvidos os pares, para seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal para que ela nos informe o que se segue. Quais as providências tomadas em relação à possibilidade de subvenção financeira ao grupo de escoteiros Águia da Castelo, entidade pública número 630/90, em junho de 1990, conforme indicação 95/2005, de 8 de junho do referido ano. Sala das sessões 15 de setembro de 2006. Décio de Camargo, vereador. O requerimento 103 de 2006, de autoria do vereador Décio de Camargo, está em discussão. Está em votação. Se os senhores vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, devem se manifestar. O requerimento está aprovado. Passo ao senhor secretário para a leitura, requerimento 104 de 2006, do vereador Décio de Camargo. Requerimento número 104/2006. Senhor presidente, prezados vereadores, requeiro à mesa, após o pedido dos pares, para que seja oficiado a excelentíssima senhora prefeita municipal para que esta nos informe o que segue. Quais foram as providências tomadas em relação à implementação do sistema sem parar para as ambulâncias do município, conforme indicação 07/2005, de 18 de 2 de 2005. Em caso negativo, quais os motivos para não ser implementado, uma vez que isso facilitaria no transporte de emergência de pacientes removidos para outras cidades. Sala de sessões, 15 de setembro de 2006, Décio de Camargo, vereador. O requerimento 104, da autoria do vereador Décio de Camargo, está em discussão. Eu só queria, vereador, para eu aprender,
Eu sempre imaginei que as ambulâncias tinham acesso livre no pedágio. Elas pagam? Paga pedágio. Eu imaginava que eles tinham acesso livre. Então eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo requerimento, peço autorização para assinar junto, porque é evidente que todos os veículos que trafegam diariamente, veículos do município, principalmente Curitiba São Paulo, deveriam ter mesmo o sem parar, que atrapalha realmente. Senhor presidente, quero deixar bem claro que os motoristas de ambulância, eles pagam e pedem reembolso do pagamento do pedágio. Mais uma vez, então, mais um motivo que justifica essa solicitação de Vossa Excelência. Eu até pediria para que todos os vereadores subscrevessem, porque é muito oportuno o requerimento de Vossa Excelência. Então, eu peço autorização para subscrever. Na verdade, quando eu fiz a indicação, não estavam pagando. Agora, se tem novidade, eu não sei, porque ainda não recebi notícia nenhuma a respeito da indicação. Eu não sei, vereador Décio. Eu tenho ido a Sorocaba algumas vezes em transferências. A ambulância vai na via lá, cancela do lado direito. Tem o sem parar e tem a outra, né? Que fica. Daí o funcionário lá da cabine, ele libera a ambulância e nós passamos. Eu nunca vi pagar. Eu estou fazendo a pedido para o motorista da ambulância. Paga sim. Então, portanto, não é livre, ela tem que pagar. Ou aquilo vem depois, mensalmente, manda a conta para o Hospital São Luís, eu não tenho conhecimento, sinceramente. bastante oportuno. O requerimento continua em discussão. Está em votação. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Se discordarem, que eles se manifestaram, aprovado por unanimidade. Passo ao senhor secretário para leitura e indicação 64, de autoria do vereador Pedro Fernandes. A mesa de indicação 064/2006, a mesa diretora da Câmara Municipal de Curitiba. O vereador que essa subscreve solicita que seja encaminhada à excelentíssima senhora prefeita a seguinte indicação: estudar a viabilidade para a construção de um ginásio poliesportivo com as dimensões oficiais a serem nomeados de Armando Ferreira Filho, na rua Capitão Miletes, bairro Jardim Bela Vista. Justificativa: tal indicação se faz necessária por não haver um ginásio poliesportivo em nosso município, com as dimensões oficiais segundo as especificações necessárias e medidas oficiais. Sala das Sessões, 4 de setembro de 2006, Pedro Fernandes de Souza, vereador. Referida indicação será encaminhada ao setor competente. Passo ao secretário para leitura, indicação 65, vereador Pedro Fernandes de Souza. Indicação 65/2006, na mesa diretora da Câmara Municipal de Curitiba. O vereador que subscreve solicita que seja encaminhada à excelentíssima senhora prefeita a seguinte indicação: estudar a viabilidade para a construção de cancha de malha nomeada João Ribeiro da Silva, com dimensões oficiais ao lado da cancha de bocha, localizada na rua Capitão Augusto Miletes, Jardim Bela Vista. Sala das Sessões, 4 de setembro de 2006, Pedro Fernandes de Souza, vereador. Indicação será encaminhada aos setores competentes. Passo ao secretário de indicação 66 deste vereador. Indicação 66/2006, a mesa diretora da Câmara Municipal de Curitiba. O vereador que essa subscreve solicita que seja encaminhada à excelentíssima senhora prefeita a seguinte indicação: estudar a viabilidade para que a próxima obra na área da educação receba o nome de professora Elisa Ferreira da Silva Melo, por se tratar de uma das primeiras professoras da cidade e, infelizmente, até hoje não tenha sido homenageada pelo poder público. Sala das Sessões, 12 de setembro de 2006, Nelson Oliveira, vereador. Indicação será encaminhada ao setor competente. Passo ao secretário de indicação 67/2006, vereador Décio Camargo. A
Municipal de Boituva, indicação 027. 2006. O vereador que esta subscreve solicita que seja encaminhada à Excelentíssima Senhora Prefeita a seguinte indicação: estudar a viabilidade para a denominação de rua a professora Aparecida Rosalina Camargo de Melo, conhecida como professora Siloca, por sua dedicação e apesar de suas limitações, não media esforços para dar continuidade ao seu trabalho como professora da rede pública. Sala das Sessões, 15 de setembro de 2006, Décio de Camargo, vereador. Referida indicação será encaminhada ao setor competente. Passo ao secretário de indicação 68, o vereador Décio de Camargo. Indicação 68, 2006, a mesa diretora da Câmara Municipal de Boituva. O vereador que esta subscreve solicita que seja encaminhada à Excelentíssima Prefeita, Senhora Prefeita, a seguinte indicação: estudar a viabilidade para que a próxima obra na área da educação receba o nome de Professora Maria Aborrache Talarico, que lecionava a língua portuguesa nas escolas SESI, Coronel José de Campos Arruda Botelho, Esmeralda Bertone de Lamanice, e na Fundação Crescer Criança como voluntária, demonstrando sua total dedicação e amor por seu trabalho. Sala das Sessões, 15 de setembro de 2006, Décio de Camargo, vereador. Referida indicação será encaminhada aos setores competentes. Cumprimento o vereador pela lembrança, a professora Maria faleceu recentemente, eu tomei conhecimento agora nesses dias. Foi uma perda lamentável realmente para a nossa sociedade. Passo, senhor secretário, para a leitura e indicação 69 de 2006, vereador José Barbosa Júnior. Indicação 69 de 2006. Senhor Presidente, prezados vereadores, considerando que diversos munícipes do bairro residencial de Lourenço me procuraram e me questionaram a respeito do trânsito no referido loteamento, considerando que em visita em loco constatei a necessidade de melhorias no cruzamento da rua Benedito Antônio de Campos com a rua Manuel Marques, considerando que principalmente após o asfaltamento da perimetral o trânsito ficará mais intenso e muitos veículos trafegarão em alta velocidade. Indico a mesa na forma regimental, após o ouvido plenário, se oficia a Excelentíssima Prefeita Municipal para que encaminhe ao Departamento de Trânsito a seguinte indicação: estudar a viabilidade de elaborar uma rotatória no cruzamento da rua Benedito Antônio de Campos com a rua Manuel Marques, na entrada do bairro residencial de Lourenço. Justificativa: a indicação se faz necessária devido ao fato de ter ocorrido vários acidentes de trânsito no referido local por falta de melhor sinalização. Câmara Municipal de Boituva, em 15 de setembro de 2006, José Barbosa Júnior, vereador. Referida indicação será encaminhada aos setores competentes. Passo, senhor secretário, para a leitura, moção de pesar. Moção de profundo pesar. A mesa diretora da Câmara Municipal propomos à mesa, após o ouvido plenário, seja constatado em ata e oficiada à família uma moção de profundo pesar pelo falecimento da professora Maria Aborrache Talarico, que com o seu falecimento causou profunda dor e tristeza em todos que a conheciam. Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2006. Os vereadores. A moção de pesar está em discussão, está em votação. Se os vereadores tiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que estiverem aqui se manifestarem. A moção está aprovada. Passo, senhor secretário, para a leitura, moção de aplausos. De autoria do vereador Décio de Camargo. Moção de aplauso. Senhor Presidente, prezados vereadores, o vereador que esta subscreve solicita que após a transcrição
tramitação regimental seja proposto à mesa da Câmara Municipal de Boituva uma moção de aplauso da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal de Boituva pela operação conjunta e o excelente trabalho desempenhado durante as festividades do rodeio, no período de 5 a 10 de setembro, conseguindo, através da integração e cooperação, evitar ocorrências maiores tanto dentro do recinto como na parte externa. Haja vista que não foi registrada nenhuma ocorrência de furtos de veículos ou atos de vandalismo. Sala das Sessões, 15 de setembro de 2006, Décio de Camargo, vereador. A moção de aplauso 42/2006 está em discussão. Está em votação. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Se discordar, queiram se manifestar. A moção está aprovada. Tendo encerrado o horário expediente, eu convido a vice-presidente para assumir a presidência, para que eu possa usar a tribuna. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes, eu venho à tribuna dar uma satisfação aos senhores vereadores, exatamente a respeito da apresentação do plano diretor que os senhores autorizaram a dar entrada na pauta desta noite. Em nenhum momento essa presidência pretende polemizar, porque também nós gostaríamos que o tempo para análise fosse maior. Essa presidência também tem essa preocupação. Eu assumo esta tribuna para publicamente assumir o compromisso com todos os senhores vereadores que a partir desta noite nós estaremos dedicando todo o nosso tempo integral para dar todos os esclarecimentos necessários a todos os senhores, a fim que nós possamos, de uma certa forma, cumprir uma lei maior. Na última audiência pública, muitos dos senhores estiveram presentes e perceberam que eu sentei ao lado do senhor promotor público, que é o guardião do plano diretor. Eu até disse a ele o seguinte: se há 20 anos atrás nós já tivéssemos leis rigorosas que obrigassem os municípios a terem os seus planos diretores, como hoje as leis são rigorosas, muita coisa teria sido evitada em muitos municípios. Muitos loteamentos irregulares teriam sido evitados, muitos problemas, enfim, teriam sido evitados. Assim, há 20 anos atrás, nós pudéssemos já estar discutindo esse problema do plano diretor. Algum problema? A respeito dessa conversa mesmo com o senhor promotor, eu levei à sua excelência essa preocupação que todos nós temos. A vereadora tem com razão, todos nós temos. Falei, doutora, eu fico preocupadíssimo. Nós não temos tempo hábil, não haverá tempo para cumprir o nosso regimento interno. Eu vou me aconselhar com o senhor o que é que eu tenho que fazer. E ele se colocou à minha disposição. Ele falou: o senhor só se lembra de uma coisa, existe um prazo determinado por uma lei maior, e esse prazo tem que ser cumprido.
A responsabilidade é do Poder Legislativo. Então, eu fiquei com essa preocupação. Eu poderia, talvez, ser um presidente relapso, cumprir as normas e deixar os senhores numa situação desconfortável. Chegou hoje, ficaria ali, a próxima sessão daria entrada nos prazos regulamentares, e eu não sei o que poderia acontecer com todos nós. Só que eu, o presidente, jamais teria esse tipo de atitude. Eu sei que eu tenho muita dificuldade, vou enfrentar muito problema, muita crítica, mas isso faz parte da vida política. A decisão nunca é minha sozinha. A decisão é dos senhores. A partir de agora, os senhores concordarem da entrada. Oficialmente, esse plano diretor entra na casa para ser discutido. Nós já tivemos a oportunidade de discutir algumas reuniões. Participamos aqui de 2 audiências públicas. Então, amanhã a Secretaria vai expedir uma convocação por escrito a todos os senhores vereadores para uma reunião quarta-feira, próxima quarta-feira, agora deve ser 20, às 19 horas, nesta casa. Nós vamos convocar os vereadores, vamos convocar o senhor secretário de obras, que vem acompanhado da assessoria da empresa que elaborou o plano diretor. Vamos convidar a Associação dos Engenheiros, vamos convidar diretores de grupos de serviço para que compareçam, para que a gente dê o pontapé inicial nesse plano diretor. Então, nós temos de 18 a 31, talvez 30 dias, não, a 10 de outubro, né? 18, 23, 24 dias. É um tempo realmente pequeno, mas se nós nos dedicarmos, se nós tivermos assessoria, se nós tivermos quem nos convença, né, de que a coisa realmente esteja correta, vamos convocar também aquele grupo que o senhor faz parte, como é que chama aquele grupo? Grupo gestor do plano diretor, que é quem está bem por dentro, acompanhando toda a evolução do plano, para que nós façamos aqui uma reunião bastante grande. E talvez, a partir dessa reunião inicial, é que nós vamos traçar uma pauta de compromisso. E assim traçada essa pauta de compromisso, nós vamos cumpri-la com a orientação dos senhores vereadores. Apenas isso que eu queria colocar aos senhores, para que estejam certos. O presidente está preocupado com a responsabilidade que o Poder Legislativo tem diante desse problema. Muito obrigado. Senhor, permite uma parte, por favor? Pode usar a palavra. Não, senhor presidente, já que o senhor vai conversar com quem de direito, nós gostaríamos de ver a possibilidade de que no mapa fosse identificado pelo menos os bairros, porque talvez os senhores podem conhecer assim onde fica cada bairro. Eu não posso conhecer, porque não tem nada nominado aqui, nomeado. A senhora está correta. Eu acho que na quarta-feira, com a presença do secretário de obras, a primeira exigência que deve ser feita será essa. Porque a gente não sabe de onde está falando, até onde vai. Exatamente, perfeito. Por isso que nós vamos ao pontapé inicial na quarta-feira, então. Muito obrigado. Pedro Fernandes Zarata, a pergunta.
Nós gostaríamos de, muito prazer, anunciar a presença aqui na nossa casa nesta noite, do presidente estadual do PPS. Ele vai ter uma surpresa, o Davi Zaia. Nós somos colegas de nossa caixa também. Eu acompanho a sua vida, você como representante dos funcionários econômicos, tem nos representado lá com dignidade. Então nós somos colegas de profissão. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. No dia 25 nós teremos uma reunião em Sorocaba. Acredito que você estará presente lá. É um prazer muito grande reencontrar um ex-colega de trabalho que sempre participou como representante dos funcionários da nossa Caixa. E também está presente, nos honra aqui com a sua presença, o ex-prefeito de Salto, Pius Lucílio, é isso? Falei certo? É isso mesmo? Ex-prefeito de Salto, é um prazer recebê-los nesta noite aqui. Por questões eleitorais, nós infelizmente não podemos convidá-los a usar a palavra, portanto poderia ser prejudicial aos senhores. Mas fica aqui registrada a presença de Vossa Excelência, dizer que é um prazer muito grande a esta casa recebê-los nesta noite. Então o Zaia não esperava encontrá-lo esta noite nesta casa aqui, depois de tantos anos de coleguismo de trabalho. Seja bem-vindo, Davi Zaia. Não havendo mais inscritos para o uso da tribuna livre, passamos à ordem do dia. Passo ao senhor secretário para a leitura, projeto de resolução número 2/2006, de 12 de setembro de 2006. Projeto de resolução número 2/2006, de 12 de setembro de 2006, dispõe sobre denominação do prédio a ser construído na Câmara Municipal de Boituva. O presidente da Câmara Municipal de Boituva faz saber que o plenário aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Fica denominado José Eurico Ferriello, prédio a ser construído, anexo à Câmara Municipal de Boituva. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta resolução correrão à conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Boituva, 12 de setembro de 2006, Nelson Doriguelo, vereador, e demais colegas, nobres colegas que subscreveram a resolução. Projeto de resolução número 2/2006, assinado por vários vereadores, está em discussão. O vereador Lei já se manifestou, gostaria de repetir a manifestação a respeito do projeto. Senhor presidente, não entendi o que o senhor disse. O projeto de resolução que denomina José Eurico Ferriello, o anexo ser construído aqui na nossa casa, ele foi lido e está apresentado agora na ordem do dia. Vossa Excelência, na hora da inclusive assinou, na apresentação, disse que gostaria de fazer um comentário. E o projeto está em discussão. Então, senhor presidente, eu simplesmente disse que gostaria de participar do projeto, porque eu achei muito bem colocado essa lembrança ao falecido Eurico. Ele pertenceu a essa casa, ele visitou aqui por um mandato. Além disso, foi um prefeito na cidade, então foi muito bem lembrado. Justamente numa casa onde ele pertenceu é que vai ser colocado o nome dele. Eu achei muito bem colocada a sua lembrança. É isso que eu queria dizer. Eu fiquei muito emocionado e feliz com a lembrança desse ex-amigo nosso. Senhor presidente, eu gostaria de dar um comentário. Muito bem
lembrado o nome do José Eurico Ferreira, mais conhecida, eu tratava do seu Eurico, né? Eu acho que todos aqui que conviveu com ele sabe da importância que ele teve para o município como prefeito e como vereador aqui nessa casa. Eu convivi com o seu Eurico durante alguns anos no Hospital São Luís, quando ele prestou serviço por alguns anos, com muita dedicação, com muito empenho, e a gente aprendeu a gostar do seu livro, e principalmente por um fato que eu sei, eu acho que muitos sabem, que por alguns anos ele passou alguns anos de sua vida morando em Salvador. Aliás, ele comentava com muita nostalgia, foram um dos melhores tempos da vida dele, e que ele sentia muita saudade daquela época, né? E nós acompanhamos durante a progressão da sua doença, né? Ele começou a ter complicações de diabetes e infelizmente sofreu bastante no final da sua doença, e mais do que justo essa homenagem, essa lembrança ao nome de um grande poetisa. É a sua coisa. Eu diria mais, os senhores talvez não se lembrem, talvez aí por volta de 20 anos atrás, Boituva vivia um momento político terrível. Nós tínhamos aqui duas facções, e eu costumo dizer que não era política profissional, era política amadora mesmo, que nós costumávamos chamar aqui da turma de cima e turma de baixo. O senhor José Barbosa lembra muito bem disso. E o senhor Eurico era funcionário da prefeitura e ele não tinha assim pretensões políticas, mas o momento político era tão crítico, tão ferrenho, que uma parte nova dos políticos, aqueles que achavam que aquilo tinha que acabar, lançaram o que chamou na época de terceira força. E a terceira força foi liderada pelo Eurico. E estranho os senhores, a candidatura do senhor José Eurico Ferreira foi tão bem aceita pela população que de 3 candidatos ele ganhou dos 2 somados, porque a população naquele momento resolveu que devia acabar realmente aquela briga política, que era uma briga política mesmo. Para variar, eu também já participava desse legislativo e apanhava já desde aquele tempo. Mas o senhor Eurico apresentou uma forma nova de enfrentar uma eleição, surgindo como uma terceira força. E a minha testemunha aqui, o Zé Barbosa, que era funcionário da prefeitura, foi exatamente isso que aconteceu, né, seu Zé? Então, o projeto de resolução continua em discussão, está em votação. Os senhores vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestar. O projeto de resolução está aprovado. Então, o anexo que nós estamos construindo aqui ao lado, se Deus quiser, o dia que ele for inaugurado, ele receberá a placa de anexo José Eurico Ferreira. Solicito à secretaria que comunique à família da resolução desta casa. Passo ao senhor secretário para leitura. Parecer ao projeto de lei número 6.000/2006. Projeto de lei número 6/2006, de 17 de agosto de 2006. Institui o dia do Guarda Civil Municipal no município de Boituva e da outras providências.
Parecer da Comissão Permanente ao projeto de lei número 6 de 2006, de autoria do Legislativo. O projeto de lei, acima especificado de autoria do vereador Nelson Doriguelo, institui o Dia do Guarda Civil Municipal do município de Boituva e dá outras providências. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal e está elaborada de conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes, razão pela qual opinamos pela aprovação do presente projeto de lei. Assim, essa comissão, pelos seus membros que abaixo subscrevem e remetem o referido projeto de lei ao plenário para discussão e votação. Sala das sessões 15 de setembro de 2006. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Cecília Andréia, presidente. Pedro Fernando de Souza, vice-presidente. Raul Gomes da Silva Filho, membro. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma proposta, porque todos os projetos foram têm parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, a nossa sugestão é a seguinte, que fosse lido o projeto e só um parecer, porque os pareceres são exatamente iguais para todos os projetos. Se os senhores estiverem de acordo, pode se ler o projeto, mas é só um parecer. Senhor. Submeto à apreciação da Casa a sugestão da vereadora, considerando que realmente todos os projetos receberam pareceres favoráveis, se os senhores concordam em que sejam colocados em discussão e votação os projetos restantes em bloco. Se o vereador estiver de acordo, permanece como estão, os que discordarem devem se manifestar. Então, os projetos serão colocados em votação em bloco. Mas antes disso, eu estou aqui com o projeto 6/2006, que acabou de ser lido parecer, e ele está em discussão, que é o projeto que institui o Dia do Guarda Civil Municipal no município de Boituva. O projeto está em discussão, está em votação. Se os senhores vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão, os que discordarem, que eles se manifestarem. O projeto está aprovado. Será colocado, então, em bloco. Projeto de Lei número 7 de 2006 dispõe sobre a implantação da papelaria do povo para fornecer material escolar e jogos educativos a preço e custo para a população de baixa renda no município de Boituva e da outras providências. Autoria da vereadora Patrícia Poncini. Projeto de Lei 8/2006 dispõe sobre a implantação do Programa Municipal de Saúde Vocal, objetivando a prevenção de disfonias em professores da rede municipal de ensino e da outras providências. Também da autoria da vereadora Patrícia Poncini. Projeto de Lei 9/2006 dispõe sobre a instituição do programa Paz na Escola, de ação interdisciplinar e de participação comunitária para a prevenção e controle da violência nas escolas do município de Boituva. Também de autoria da vereadora Patrícia Poncini. Projeto de Lei 11/2006 dispõe sobre a prevenção e combate à surdez na infância e em recém-nascidos do município de Boituva e da outras providências. Projeto de Lei 12/2006 dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias informarem ao público sobre a existência da Lei Municipal número 1683, de 25 de 10 de 2005 e da outras providências. Autoria do vereador José Barbosa Júnior. Projeto de Lei 14/2006, de 1 de setembro de 2006, determina a fixação da frase "respeito idoso, um
dia você será idoso também nas repartições públicas da Prefeitura e autarquias municipais, de autoria do vereador Orley Ivan Cardoso. Projeto de lei número 15/2006 institui a Semana da Ação Solidária e dá outras providências, de autoria do vereador Orley Ivan Cardoso. Considerando a anuência dos senhores vereadores, eu coloco em votação, em bloco, os projetos que acabamos de ler. Senhores vereadores que estiverem de acordo com os projetos lidos, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestar. Os projetos em bloco estão aprovados. Nada mais havendo, agradecendo a presença de todos e agradecendo a Deus por ter nos acompanhado nesta noite, declaro encerrada a presente sessão.